Com certeza você já perdeu algo que passou a vida inteira lutando e simplesmente continuou em frente, engoliu aquilo e manteve o rosto sério, fingiu que nada te afetou de verdade, fez com que todo mundo ao seu redor pensasse que você é forte. A tigresa fez isso, mas existe algo escondido nesse filme sobre a síndrome do impostor. É uma lição que todos nós deixamos passar em branco. Então, nos próximos minutos, eu vou te revelar essa pequena lição que você deixou passar em branco. Mas antes eu tenho que te mostrar sobre a origem desse problema. Muitas vezes começa quando a pessoa é interpretada errado. No caso da tigresa, ela não nasceu cruel, ela nasceu forte. Mas quando uma criança não sabe controlar a própria força, os adultos ao redor podem enxergar perigo onde existe apenas falta de direção. Ela tenta brincar, mas assusta. Tenta se aproximar, mas os outros fogem. Sua existência parece grande demais para o ambiente, mas Shifu aparece. Ele é gentil com ela, paciente. Ele se senta com ela e ensina a jogar dominó, por mais que as peças são pequenas e frágeis, e ela continua a quebrá-las porque não consegue controlar sua força. Mas ele fica, não se assusta, não vai embora, e um tempo depois ele começa a entender. As peças param de quebrar e pela primeira vez na vida, alguém a trata como se ela não fosse perigosa, mas sim como uma criança. Ele a acolhe, mas aqui está o ponto sobre Shifu. Quando ele conhece a tigresa, ele já é uma pessoa quebrada, porque antes dela, ele teve outro aluno, Tai Lung. Ele o criou como um filho, disse a ele que ele seria o dragão guerreiro, e quando Oogway disse não, Tai Lung destruiu o vale. Shifu se culpou por isso, e a forma que ele encontrou para garantir que aquilo nunca mais acontecesse de novo foi se fechar completamente. Então, quando a tigresa passa a viver no Palácio de Jade, a paciência que ele tinha antes desaparece. Shifu se culpou por isso, e o que resta é a correção, técnica e distância. Ele a treina, mas nunca explica por que não olha para ela da mesma maneira que ele já olhou para Tai Lung. Ela não está fazendo nada de errado, ela está pagando por algo que aconteceu antes mesmo dela existir. Mas uma criança não sabe disso, uma criança apenas percebe a distância entre aquilo que está ganhando e aquilo que está perdendo. Então ela treina, ela se torna a melhor dos 5 furiosos de forma implacável. Você consegue ver isso na forma como ela se comporta, como se descansar fosse algo que acontecesse com outras pessoas, menos com ela. Ela soca várias árvores do palácio até suas mãos ficarem dormentes, e todos a aplaudem com isso. Mas, de repente, tudo muda. Um panda cai no pátio do palácio em uma cadeira de fogos de artifício. Shifu a treinou. Shifu esperava mais dela, mas nunca perguntou como ela estava. E por um momento todos achavam que Oogway escolheria ela como dragão guerreiro, mas ele escolhe o panda. O título vai para um panda que nunca colocou os pés em uma sala de treinamento, fazendo a tigresa tomar uma atitude que mudaria sua vida naquele momento. Tigresa claramente fica frustrada. Claro, e quem não ficaria? Você treina por vários anos, se dedica, se torna mestre, para no fim o prêmio ser dado para um simples vendedor de macarrão, que nunca lutou na vida, apenas em suas visões, em sonhos. Ela se questiona se aquilo foi um acidente, mas a resposta é simples. Foi só um acidente! Não existem acidentes! Tigresa fica em silêncio. Torna-se mais fria, mais rígida, mais controlada. Ela não perde o controle. Ela poderia confrontar Oogway, mas não faz isso, porque não é isso que bons alunos fazem com seus mestres. Ela não perde o controle. Shifu também não iria questionar a decisão de Oogway. Essa é uma má notícia. Se você não acreditar que o dragão guerreiro possa detê-lo. Aquele panda não é o dragão guerreiro. Ele nem deveria estar aqui. Foi um acidente. Não existem acidentes. Então Tigresa faz algo diferente. Ela não luta pelo título, não exige nada. Em vez disso, ela decide enfrentar Tai Lung sozinha. Os outros furiosos a seguem, porque já conhece há tempo bastante para perceber que ela tomaria essa decisão. Ela quer provar que Oogway estava errada, fazendo a única coisa que ninguém estava disposto a fazer. Ela quer provar que era o suficiente. Ela continua se tornando ainda mais aquilo que já era. Ela aceita a perda, da mesma maneira que você aceita algo que no fundo já esperava. E se você não fica surpreso, então por que estava trabalhando? Porque o treinamento nunca foi apenas treinamento, era um acordo. Era eu seria a melhor lutadora e em troca você não me manda de volta pro orfanato. Cada forma, cada manhã cedo, cada peça quebrada
escada, ela finalmente parou de quebrar. Ela estava comprando algo, e o que ela estava comprando era permissão para estar naquele lugar, para no fim Oogway dizer que o preço não foi o suficiente. E quando Oogway escolhe o Po, Tigresa escuta não é uma decisão isolada, é a confirmação de algo que ela sempre acreditou, que ela nunca foi o suficiente. Observe o rosto dela quando a escolha acontece. Aquilo não é raiva, é alguém ouvindo aquilo que sempre acreditou sobre si mesma. Ela era um monstro antes de ser um mestre, e em algum lugar entre essas duas palavras, ela deixou de ser uma criança com poder e se tornou uma aluna sem espaço para errar, fazendo com que o tratamento com o Po seja extremamente frio e rude. Observe a forma de como ela trata o Po. Ela repete várias vezes que ele não pertence àquele lugar. Tigresa, eu não queria te acordar. Foi mal. Aqui não é o seu lugar. Eu tô por dentro. Esse é o seu quarto. Eu quis dizer que o Palácio de Jade não é o seu lugar. Ela garante que ele saiba exatamente o que ela pensa da situação, mas o detalhe é que ela não ataca as coisas óbvias, não zomba do corpo dele, não fala sobre o jeito desastrado dele, nem da falta de treinamento. Ela diz que ele não é o dragão guerreiro, e toda vez que ela repete isso, na verdade ela está repetindo algo que passou a vida inteira se negando. E é exatamente nesse momento que essa história deixa de ser só da Tigresa, porque isso não é só um filme, é sobre algo muito mais próximo. É o momento em que, sem perceber, você começa a acreditar que você é o problema. Intenso demais, emocional demais, barulhento demais, alguma coisa demais. Você não sabe o que é, só sabe que quando você é você mesmo, algo no fundo te incomoda. Então você para, analisa e faz alguns ajustes em você mesmo. Fica menor, mais controlado, mais fácil para que os outros te aceitem. Você constrói uma versão de si mesmo que se encaixa melhor no mundo. E por incrível que pareça, funciona. As pessoas param de se incomodar, começam a te aceitar, te chamam de amigão, que você é fácil de lidar, alguém com quem é simples de conviver. Você acha que está indo no caminho certo, e quando você menos espera, aparece alguém como o Po. Alguém que não se filtra, não se ajusta, que não se diminui na roda dos amigos. Alguém que simplesmente é, e as pessoas gostam dele, passam a conviver com ele. E ver isso dói, porque te coloca diante de algo que você evitou de ser por anos. Isso costuma ser chamado de síndrome do impostor. Mas na verdade vai além. Não é que você duvide das suas habilidades, é que você duvida de quem você é. Você não está fingindo ser competente, você está fingindo ser uma pessoa que não é. Você construiu uma versão de si mesmo do zero e agora não sabe onde ficou a versão original. Na psicologia isso tem um nome: o falso eu, uma identidade que se forma porque a versão real não parece segura. E a Tigresa representa o que acontece quando você deixa de ser quem realmente é, quando a perfeição substitui a autenticidade. Ela percebe que essa mudança vem de Po, porque ele não quer mudá-la, mas porque ele realmente é ele mesmo. Tigresa não precisou do pergaminho para saber quem ela realmente é, porque no fim não se trata de ser o mais forte. Po venceu Tai Lung, e o que eles achavam que o pergaminho secreto iria mostrar o segredo de tudo, quando na verdade não existe ingrediente secreto, é você mesmo. Mostrou exatamente que não existe o ingrediente secreto, existe apenas você.